és o mar em tempestade, porque, ó Deus, és também o vento que me surra numa límpida manhã, em pleno verão. Eu amo o sol quando queima, eu amo o mar em borrasca, eu amo o vento impetuoso entre as árvores seculares, porque, ó Deus, és também o sol que queima, porque, ó Deus, és o mar em tempestade, porque, ó Deus, és também o vento que me surra numa límpida manhã, em pleno verão. Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, que Ele irá te ajudar. Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, e Ele irá te ajudar. Apesar de estar na terra, vivendo entre onde guerra, você pode transformar numa reunião em família. O evangelho é a partilha para unir e abençoar. Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, que Ele irá te ajudar. Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, que Ele irá te ajudar. Nosso mundo é perfeito, pois o Pai ao tê-lo feito não deixou nada faltar. Luz, alimento e beleza, nos dá tudo a natureza, cabe ao homem preservar. Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, que Ele irá te ajudar. Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, que Ele irá te ajudar. Basta um sorriso e muita coisa pode mudar. Dê um sorriso, não custa experimentar. Basta um sorriso e muita coisa pode mudar. Dê um sorriso, não custa experimentar. Sorri ao ver o sol brilhar, sorri ao ver a chuva também. Agradeça o ar que você respira e sorria outra vez, amém. Basta um sorriso e muita coisa pode mudar. Dê um sorriso, não custa experimentar. Sorria quando está alegre e também no momento de dor. Sorria lembrando que o Cristo nos ampara com o seu amor. Basta um sorriso e muita coisa pode mudar. Dê um sorriso, não custa experimentar. Se você sentir que a tristeza está chegando
devagarinho. Seja forte, levante a cabeça, porque Jesus está em seu caminho. Basta um sorriso, e muita coisa pode mudar. Dê um sorriso, não custa experimentar. Basta um sorriso, e muita coisa pode mudar. Dê um sorriso, não custa experimentar. Não custa experimentar. Não custa experimentar. Se você passa pela vida sem parar, correndo pra chegar em algum lugar, por certo há de estranhar essa canção que eu quis fazer como um convite para se ver o sol nascer. Se você nem se lembra como é bom sorrir e não tem tempo para se emocionar, não há de entender e talvez nunca vá sentir como é feliz quem vê a lua sobre o mar. A vida é uma joia sem igual, entregue a um ser muito especial. Em cada segundo um mundo novo pra você. Porque nas manchetes de jornal a vida tem preço tão banal. Será que esquecemos do milagre que é viver? Vem viver, vem cantar, solte a voz, vamos lá, vai saber que viver é demais. Vem viver, vem cantar, todos nós, vamos lá, vai saber que viver é demais. Se você nem se lembra como é bom sorrir e não tem tempo pra se emocionar, não há de entender e talvez nunca vá sentir como é feliz quem vê a lua sobre o mar. A vida é uma joia sem igual, entregue a um ser muito especial. Em cada segundo um mundo novo pra você. Porque nas manchetes de jornal a vida tem preço tão banal. Será que esquecemos do milagre que é viver? Vem viver, vem cantar, solte a voz, vamos lá, vai saber que viver é demais. Vem
vem viver, vem cantar, todos nós vamos lá, vai saber que viver é demais. Se você passa pela vida sem parar, bondade e luz, és o amor, eternidade, creio em ti e no amor sou feliz, pois tenho a ti a tua paz. Ao meu Senhor, o teu amor me transformou, bondade eterna que me libertou. Agora então seguirei os caminhos da luz e neles encontrarei eu quero então dividir, quero também convidar você pra me seguir e felizes vamos ser, pois Jesus nos convidou. Teu amor é que nos mostra a direção, Deus, que eu possa ter Jesus no meu coração e felizes vamos ser, pois Jesus nos convidou. Teu amor é que nos mostra a direção, Deus, que eu possa ter Jesus no meu coração. O Senhor, bondade e luz, és o amor, eternidade, creio em ti e no amor sou feliz, pois tenho a ti. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite, companheiros de trabalho, amigos que nos assistem de suas casas, de seus lares, assistem de seus celulares, no seu trabalho, aqueles que nos assistem fora do Brasil. É uma alegria mais uma vez nos encontrarmos nesta noite. É uma alegria que nós podemos contar com a paz que esse salão nos transmite, tantos de nós sobrevivendo a verdadeiras batalhas que nós enfrentamos todos os dias, e especialmente nestes dias tão difíceis, porque a humanidade vem passando. Olha só, mais uma guerra lá no Oriente. E eu me lembro uma vez que, ainda durante a estada do nosso Divaldo, tão querido Divaldo, e eu era meio fã de auditório do Divaldo, onde quando ele vinha fazer aquelas palestras dele,
eu sempre ia atrás, assistia as palestras dele. Então assistia em São Caetano, assistia em São Paulo, no Círculo Militar, onde ele ia, eu estava atrás. E naquele momento havia sido eclodido uma guerra, e ele conta uma história que chegaram para ele e falam assim: Divaldo, puxa vida, olha aqui, vamos fazer um grupo de oração, uma corrente de oração, que é sempre boa, né? Para ver se essa guerra termina logo. O Divaldo falou: gente, a guerra nada mais é do que resultado das batalhas mentais que a gente tem todos os dias. Na verdade, é só o resultado daquelas lutas, daquelas batalhas, das nossas detonações mentais, dos eflúvios mentais que nós despejamos na atmosfera e que num determinado momento eclode numa guerra física como essa que a gente está vivendo. Orar é bom? Sem dúvida é. Mas se a gente tivesse um pouco mais de cuidado para que nós não fôssemos alimentando a este ambiente, às vezes tão tóxico, que muitas vezes se torna a nossa atmosfera, talvez tivéssemos muito menos de guerras para a gente comentar, e quem sabe um dia a gente consiga fazer com que isso seja só coisa do passado. Mas nós que aqui estamos gozando da plenitude de paz, da oportunidade que Deus nos dá de nos conduzir até uma casa como Perseverança, onde realmente nós podemos sentir a paz de Jesus, cabe-nos neste instante orarmos sim para que a guerra cesse, mas principalmente para que a nossa paz interior possa se fazer, porque isso vai ser a nossa colaboração para que a nossa atmosfera, para que o nosso mundo, para que a nossa psicosfera se traduza em forma de benefício para todos. Então, eu gostaria uma vez mais de convidar a todos para que juntos nós pudéssemos fazer a nossa oração inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e Senhor de nossa vida, uma vez mais, aqui nos encontramos, Senhor, de mãos estendidas ao Teu coração, para que nós possamos recolher para cada um de nós, daquilo que todos precisamos, Senhor, da paz, da Tua paz, Jesus, aquela que o Senhor mesmo falou um dia, que nos daria da sua paz, que nos daria o caminho da verdade, para que pudéssemos encontrá-la. Então, Jesus, nos primeiros sinais de luzes desta manhã, benfeitores espirituais já se colocaram ao nosso lado, a fim de que juntos, Senhor, pudéssemos aqui estar nesta noite, e de alguma forma, Senhor, buscarmos a cura e a serenidade para o nosso coração e para a nossa alma. Tantos de nós, carregando ainda dentro de si, Senhor, o peso das dificuldades, das perdas materiais, os problemas físicos e mentais, tantas vezes, Senhor, nos subtraindo a paz, a tranquilidade, a tolerância, e por que não dizer, o próprio amor. Então, Jesus, nosso Mestre e Senhor, olha mais uma vez com carinho para todos nós que aqui se encontra, para que nós possamos neste instante, definitivamente entrar em sintonia contigo, a fim de que os nossos benfeitores espirituais depositem, Senhor, nos nossos reservatórios de energia, tudo aquilo que precisamos, Senhor, para vencermos, antes de tudo, os próprios desafios, para vencermos as dificuldades e para seguirmos contigo, Senhor, lembrando-nos sempre que a Tua presença em nós há de nos fazer verdadeiros vencedores. Olha com Teus olhos de amor para todas as famílias aqui representadas nesta noite, para aqueles companheiros que nos assistem de suas casas, e especialmente, Senhor,
para aqueles que de uma forma direta e indireta se conectam conosco, Senhor, em busca de cura, em busca de libertação, em busca de paz. E sê, Senhor, uma vez mais, abençoando nossa vida, envolvendo o nosso coração, porque Jesus, em Teu nome uma vez mais, e de todos os benfeitores espirituais de nossa perseverança, é que pedimos a permissão para que possamos iniciar os nossos trabalhos de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Eu gostaria então de convidar para tomar o seu lugar na tribuna nosso querido companheiro Dr. Sérgio Felipe, que nos brinda mais uma vez com sua palestra, com seus conhecimentos, com seus estudos. Sérgio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e, por favor, a tribuna é sua. Eu que agradeço, que eu sou muito necessitado dessas vibrações, já faz tanto tempo. Eu estava até sentado aqui ouvindo as músicas que eu adoro, essas músicas, lembrando dos tempos que eu estava aqui com tanto problema e sofrimento, que até tive saudade daqueles tempos. Falei, nossa, eu vim aqui tão sofrido tantas vezes, e pelo menos aqueles sofrimentos passaram, não sei se vão vir outros. Mas eu até tive saudade quando eu chegava preocupado, chegava dolorido da vida e ouvia as músicas e tinha esse acolhimento todo. É uma beleza, né? E Dona Guiomar, faz falta, né? Mas que ela esteja bem. Ela pediu para te avisar que ela está te olhando, então olha que você vai falar, hein? A gente sente o coração, né? Então, Dona Guiomar, se a senhora estiver ouvindo, a senhora está em nossos corações e em nossas histórias. Que Deus te ilumine. Eu fiquei pensando o seguinte, o Tadeu coloca essa questão importante de buscar a paz interior. Não é só a paz externa, mas ela começa dentro de nós, não é? E, às vezes, eu não sei vocês, porque vocês são pessoas iluminadas, então, talvez quem não veio hoje tem uma certa dificuldade de perceber Deus em si, a percepção de Deus em si, porque Deus habita em você, Deus habita em nós, e às vezes a gente perde essa referência de identidade. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então a nossa essência fundamental é uma profunda conexão com Deus. E às vezes, não vocês que são pessoas iluminadas, mas quem não veio hoje, às vezes vocês podem esquecer disso, se distanciar dessa percepção e acabar se confundindo com os seus problemas. E depois vem a dor e uma busca novamente, porque estivemos perdidos nos problemas, nas preocupações, nas dores, nas decepções. E a gente vai buscar a Deus, e qual seria o primeiro passo? Então é o seguinte, veja, para buscar a Deus, para chegar no altar divino, a gente precisa primeiro perdoar quem ficou lá atrás. A gente precisa de se entender com quem a gente não se entendeu.
Porque se você pede ajuda a Deus e deixou um monte de problemas com as pessoas, e você pede ajuda a Deus, fica estranho, né? É meio cara de pau, vamos falar a verdade. Então, fica uma barreira quando nós trazemos mágoas, quando nós trazemos coisas mal resolvidas. Mas eu entendo que nem sempre é possível você voltar e conversar com aquela pessoa. Às vezes não é possível. Mas é possível você fazer uma mentalização, envolver a pessoa em luz, numa redoma assim, ó, e falar: toda a energia negativa que passou, que seja consumida nessa luz e transformada em amor. Faz sentido? Faz sentido? Eu costumo pensar na luz amarela, porque é a luz do fogo, e o fogo transmuta. Entendeu? Porque, então, assim, você pensar os seus terrenos mal resolvidos e envolver mentalmente, se conectar a partir dessa base, porque aí você consegue chegar no altar divino, porque você vem com a proposta. Porque não adianta você sair xingando no trânsito e depois vir rezar para Deus. Fala a verdade, não faz lógica. Não é? A gente tem que ter coerência, porque senão a gente não alcança o status vibratório. Ninguém é perfeito, a gente faz os nossos tropeços, mas a gente pode retomar a postura. Fala: puxa, que aquela pessoa me desculpe, que receba a luz. Puxa, que eu consiga perdoar. Perdoar não é você deixar as pessoas fazerem as coisas erradas, não é isso. Como naquele caso que a mulher apanha do marido que chega alcoolizado em casa e ela fica passando a mão na cabeça dele, aí ela se torna cúmplice. Faz sentido? O amor também fala: não, você tem que procurar um médico, vai juntar a família, você vai procurar assistência, você vai vir no perseverança, mas não pode deixar daquele jeito. Então, perdoar não é deixar fazer as coisas erradas, mas é você se posicionar para que a situação encontre outro patamar. Faz sentido isso? Não é? Então, mas a gente precisa arrumar esse terreno, senão a gente fica bloqueado e não consegue acessar a Deus. Isso é uma coisa diária, de você visitar. Faz o seguinte: é como se você colocasse um altar mental de luz. Você vai colocar naquele altar mental as pessoas difíceis, as situações difíceis, as situações mal resolvidas, os casos que você faria diferente. Coloca ali na guarda de Deus, que Deus ilumine e transforme tudo em paz e amor. Eu tenho certeza que, se você criar um ritmo nesse movimento, você vai começar a vir resposta na tua mente. Uma vez aconteceu comigo assim: eu tinha um problema com uma pessoa e eu não conseguia me entender com ela. E as coisas que eu falava, ela entendia de um jeito diferente que eu pensava, e eu acho que eu também não entendia ela, e a gente não se entendeu. E aquilo me incomodava muito, porque eu gostava muito daquela pessoa. E aí eu comecei a colocar essa pessoa nessa redoma. Sabe o que eu estou falando? Aí, sabe quando a gente faz uma proposta assim, a gente começa, depois esquece, não é verdade? Então, eu fiz esse exercício mental por uma semana e pouco, depois eu esqueci. No dia seguinte esqueci, depois lembrei, fiz depois esqueci, parei. Passou uns 3 meses. Eu esqueci completamente desse negocinho que eu estou falando para vocês, de fazer esse exercício mental. Passou uns 3 meses. Essa pessoa veio, me cumprimentou, me pediu desculpa, eu também pedi, e ficou tudo resolvido. Eu falei: nossa, que história é essa? De repente aconteceu um milagre, né? Aí uma voz falou na minha cabeça: você não fez a mentalização? Eu falei: eu fiz. Então, o resultado veio. Porque vem. Entendeu? Porque quando você se propõe a transformar os nós da vida em laços de amor, não precisa ser você se entender em amores com aquela pessoa que você não tem afinidade, mas respeitar, fazer uma oração, iluminar, a gente pode fazer. Isso é, quando Jesus fala amar os inimigos,
Não quer dizer que a gente vai sair de amores com os inimigos, mas a gente respeitar. A gente trazer uma posição de harmonia, de paz, de construção positiva, não é? Então, isso é possível fazer. E quando nós nos posicionamos dessa forma, a gente consegue sintonia com Deus. Então, é muito importante a gente desenvolver esse trabalho. Porque, às vezes, a gente falou atravessado com a pessoa ficou magoada, surgiu uma briga, depois não fala mais, não conversa aqui, não conversa ali. Às vezes, a gente pode perder o pé da coisa e se tornar agressivo ou agressiva, aquilo não foi bom e tal. Então, para conversar com Deus, a gente limpa essa área, porque a gente começa um processo de transformação. E esse processo de transformação, no sentido do amor, ele tem perfeita sintonia com Deus. Aí você começa a perceber Deus em si. Ah, mas eu estou numa situação que é um desespero. Nem dá tempo de fazer essa mentalização, doutor Sérgio. Aliás, eu estou com TDAH, nem consigo me concentrar para fazer. Eu começo a rezar um Pai Nosso, na metade eu já estou dormindo, não é? Então, como é que eu faço se eu estou no desespero? Pelo menos, se você começar lembrando que Deus habita dentro de você, já é um bom começo. Se você se lembrar disso, fizer um esforço para colocar, aí no próximo passo você começa a limpar a tua vida, começa na tua mente. Tem coisas, às vezes, muita trava que a gente tem da vida, são as nossas culpas. Ah, eu fiz tal coisa, eu não devia ter feito, ou eu não fiz e devia ter feito, são as culpas, trava a vida da gente. E as culpas vêm porque a gente caiu em caminhos errados, em caminhos que não eram os ideais, e a gente se desviou da nossa rota. Você quer acertar a tua vida, você tem que saber para que você veio no mundo. E você veio para realizar uma coisa boa, no bem, na paz e no amor. Você veio para isso. E quando você enxerga esse processo, e você pega firme, aí a tua vida começa a melhorar. Porque se a gente se desconecta desse caminho, a gente se distrai com coisas que não servem para a gente. Faz sentido o que eu estou falando? Puxa, mas por que eu vim no mundo? Olha, começa raciocinando assim. Com certeza você veio trazer o céu para a terra. Você veio trazer paz, amor, você veio transmutar. Você veio transmutar. Transmutar significa usar a tua energia, a força da tua percepção, da tua palavra, das suas ações, para transformar ódio em amor. Para transformar ódio em perdão. Para transformar o passado num futuro de luz. Você veio para isso. Então, é importante você se localizar nisso, dentro das suas habilidades, dentro do seu campo de ação, na família, no trabalho, nas realizações, você veio trazer. E quando você assume, você fura a bolha dos problemas, começa a resolver. Você começa a vencer. Outro dia, uma senhora me procurou no consultório, com dores, e trouxe uma calhamaça de exame. Tem uma dor aqui, uma dor ali, uma dor, mas eram dores que não deixavam ela dormir. Umas dores na sola do pé, umas dores na mão, umas dores na coluna e tal. Aí eu olhei as ressonâncias, olhei as tomografias, olhei os ultrassons, olhei os exames, estava melhor que eu. Aí eu pensei assim, que coisa mais engraçada, né? O que será que essas dores, que não se encontra uma lógica, uma razão, não é? E ela tinha, há uns 5 anos atrás, se aposentado. E como ela se aposentou, ela parou de fazer as coisas que ela fazia. Trabalhava numa escola, trabalhava, não é? E ela começou a sentir falta.
Aí eu me lembrei, porque ela tinha muita dor na sola dos pés, e eu me lembrei, uma vez, que quem tinha essas dores plantares assim era o Gaspareto. Que é a mediunidade que a pessoa tem, com muita energia. E ela tinha nas mãos e nos pés, dentre todos os problemas. Falei, nossa, a senhora deve ter uma energia muito grande, de cura. Ela olhou para mim e falou, o senhor acha mesmo? Eu falei, normalmente as pessoas têm essas dores estranhas, que não se descobre o que é. E são acúmulos de energia, acúmulos de potencial. E aí ela falou, o senhor sabe uma coisa? Há muitos anos atrás eu trabalhei num centro espírita. E eu trabalhava numa sala de passes, e as pessoas ficavam curadas quando eu dava os passes. Eu falei, então eu acho que eu tenho um bom olho clínico, eu estou desconfiando que a senhora vai precisar voltar. Quer dizer, chegando próximo dos 80 anos, a senhora vai ter que recomeçar. Porque muitas vezes nós trazemos competências espirituais. E essas competências espirituais magnéticas, inclusive, aumentam com a idade. Você pode ver no vulgo popular, é o preto velho, é a senhora bezedeira do bairro, é sempre a pessoa mais velha. Porque aumenta a carga magnética, a pessoa mais, vai ficando mais idade, aumenta a carga magnética. Então, nós trazemos competências espirituais. Você quer ver muita gente? Hoje eu encontrei um rapaz que ele falou que ele tinha muita raiva dentro dele. E às vezes explodia, a esposa reclamava. Falei, sabe o que é raiva? Raiva é uma energia potencial que você tem, que você não está usando. Aí você coloca a raiva naquela pessoa, raiva naquela situação. Raiva. Se você usar esse potencial seu de força espiritual, pode a pessoa te dar uma buzinada e você não vai ficar com raiva. Porque a raiva é uma energia forte que a pessoa tem. Uma competência que ela tem que ela não está usando. E aquilo transforma em raiva. Faz sentido o que eu estou falando? Então, quando você tem raiva de uma pessoa, raiva de uma situação, tira isso da tua cabeça. Começa a analisar. Eu tenho uma energia que está sobrando dentro de mim e eu não estou usando. Eu preciso ir atrás disso. Faz sentido? E quanto mais idade a pessoa tem, isso aumenta. Mas pode vir desde criança. São forças espirituais que nós nascemos. Você sabe, eu até estava conversando com o Tadeu, antes de vir fazer a palestra aqui para vocês. Jesus, ele era essênio. Você sabe, os essênios, eles eram terapeutas. Os essênios tinham um hábito de cuidar do outro, de curar. Por isso que Jesus tinha esse hábito, porque ele era essênio. Sabe? Tanto que depois da crucificação do Cristo, os romanos perseguiram os essênios. Foram até o Egito, foram para aquela região do Irã, foram perseguindo os essênios, dizimando os essênios. E uma parte desses essênios, imagina os essênios mais ou menos assim, como se fosse um comportamento de Mahatma Gandhi. Imagina 1 milhão de Mahatma Gandhi, dava trabalho para o Império Romano. Era muita energia de paz, muita energia, não é? E eles perseguiam. Uma parte desses essênios foi, fugindo do Império Romano, foi para o sul da França, foi para Portugal. Um desses essênios que fugiu assim foi Maria de Magdala, foi Madalena. Tanto que você vai encontrar a igrejinha de Madalena lá na cidade de Tomar, em Portugal. Ainda tem a parede do 1º século depois de Cristo, que foi um local que ela esteve. Não é? Eram os essênios. E esses essênios, eles habitaram aquele sul da Europa ali por 1000 anos e se miscigenaram com os celtas, com os druidas, com os povos originários europeus. E eles não acreditavam que o Império Romano ou que a força romana da Igreja Católica representasse Jesus. Eles não acreditavam naquele posicionamento. Eles acreditavam no Jesus
simples. E o mesmo que Jesus que o Allan Kardec fala, o cristianismo primitivo, aquele Jesus da simplicidade, eles acreditavam nisso. E aí, durante 1000 anos, eles constituíram o chamado povo cátaro. E esse povo cátaro, eles eram de muita bondade, eles tinham muita energia terapêutica. E aí, a igreja romana da época, que hoje em dia é outra história, mas naquela época foi uma coisa pesada, ordenaram que fosse dizimados os cátaros. Isso mais ou menos no ano 1000. Ocorre que o rei Dom Dinis e a rainha Isabel de Portugal falaram: nós não vamos eliminar os cátaros, e acolher os cátaros em Portugal. E fundaram a Ordem do Cristo. Aí eu perguntaria para vocês, esses cátaros que eram terapeutas, que olhavam Jesus na simplicidade, que enxergavam a simplicidade da vida, para onde eles foram? Onde eles encarnaram? É você. Só que você esqueceu. Você é um terapeuta. Você tem uma força espiritual. Por que você está aqui? Que horas são agora? 9, depois daquela chuva. Você acha que é... Por quê? Por que você gastou gasolina, ônibus, dinheiro? 9 horas você está aqui, vai chegar tarde em casa. Por que você está aqui? Por que você acha? Porque você é um desses, você é um terapeuta, você tem força espiritual. Então a gente não pode esquecer isso, que nós estamos muito vinculados à proposta de Jesus. Quais são os símbolos de Jesus? São os símbolos da paz. Quais são os símbolos da paz? Não é? Quais são os símbolos? Jesus usou algum ato de violência, de armas, coisa assim? Usou? Não. Jesus usava palavras de agressão para as pessoas? Não. Pensa na tua vida, quais são os símbolos da paz que você pode se ligar a Jesus. Sempre é com símbolos da paz. Faz sentido o que eu estou falando? E aí você vai vir da tua memória o período passado. E olha, muita dor, muita pedra, muito tumor, muito cisto, muita endometriose, muita depressão, muita desordem mental, pode ser uma potência que você guarda em você. Principalmente se o médico não consegue achar e não consegue localizar uma cura. E às vezes, sabe o que acontece? Por exemplo, se você trabalha sentado muito tempo, a perna fica fraca, não fica? Qual é o remédio que vai curar a tua perna? É algum comprimido que você vai tomar? O que você tem que fazer? Andar. Então, quando você tem uma potência espiritual, aquela energia fica acumulada, o organismo absorve, a pessoa também adoece. Aí vai tomar remédio. Pode tomar o remédio, não tem problema, mas não pode ficar sentado em cima disso. Tem que levantar e andar. Tem que usar a tua energia para realizar. É a tua força mediúnica, é a tua força de cura, é o poder que você tem dentro de você. Gente, vamos deixar para trás as culpas. O que foi, já foi. Olha para a tua luz. Jesus Cristo disse: vós sois deuses. Ele não disse vós sereis no futuro, ele diz sois. Porque nós trazemos a luz dentro de nós. Veja, tudo que passa na tua cabeça. O que anda passando na tua cabeça? Coisas boas, coisas ruins, o que anda passando na tua cabeça? Você é capaz de observar o que passa na tua cabeça, é ou não é? Então você não é o problema da tua cabeça, você é a pessoa que observa. Você é o ser que observa. Você é esse ser de luz, você precisa se localizar. Por que Jesus dizia, eu sou caminho, verdade e vida? Ele dizia para resgatar a força interna dele, eu sou.
Faz sentido? Vamos falar junto assim, olha. Fala junto comigo. Eu sou. Eu sou. Gente, nós vamos sair daqui com o compromisso de a gente se encontrar na luz. Na tua luz. Deixa as culpas, coloca no fogo da transmutação. Transforma tua forma de ser, tira a violência do teu dia a dia. Paz. Coloca amorosidade, faz esse parto na tua vida, faz nascer a tua luz. Pensa, como é que uma semente faz? Ela está debaixo da terra, apodrecendo debaixo da terra, sem sol. A casca apodrece, cresce o meristema e ela sai em direção ao sol. Então, vamos deixar essa casca que não serve mais? Para nascer a potência que você é e a luz que você é? Vamos? Por isso que Jesus não media esforços para em voz alta dizer: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Nós precisamos sair da lama, das culpas, fazer uma nova proposta e florescer, para que a nossa sintonia com Deus, essa é a verdade da tua vida, é a tua sintonia com Deus, estabeleça uma conexão, e eu tenho certeza que você vai furar a bolha dos problemas da tua vida. Isso não é uma promessa minha, é uma lei da vida. Faz sentido? Bom, talvez quando eu for dormir hoje à noite eu me encontre com vocês de novo. Quem sabe a gente aprofunde a ideia. Um abração para vocês, fica com Deus. Obrigado, Dr. Sérgio Felipe, pelos ensinamentos dessa noite. E aproveitemos nesse instante, nesse momento, toda essa atmosfera que é depositada sobre a Casa Perseverança, sobre todos nós que aqui nos encontramos, sobre todos aqueles que estão conectados diretamente à força e o poder de Deus. Nesta noite, fomos convidados a reiterarmos os nossos propósitos de fiéis seguidores de Deus, do Cristo vivo que habita em nós. Se nós verificarmos onde está Deus na forma humana, mas onde nós possamos encontrar Deus com maior veemência, é dentro do nosso próprio eu. Então que nesta hora nós possamos firmar o nosso pensamento, abrir o nosso coração, porque Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos conhece profundamente, pois nos criou, sabe da nossa essência, das nossas necessidades, das nossas dificuldades, dos nossos anseios. E através dos recursos espirituais desta casa nessa noite, promove em nós a libertação, de todo mal, de toda doença, de todo desequilíbrio, de toda angústia, de todo medo, de toda depressão, de tudo que não venha de Deus. Eis-nos aqui, Senhor da vida e da paz, diante dos teus desígnios uma vez mais nessa noite, a pedir que a sua misericórdia e as suas mãos generosas possa nesse instante se estender a cada um de nós, sobre o nosso lar, sobre os nossos familiares, para que as suas bênçãos se façam em nós, bênçãos de saúde, de cura, de bom ânimo, de equilíbrio, de amor, de fé e de paz. A paz, Senhor, que desejamos encontrar todos os dias, nós possamos efetivamente e verdadeiramente encontrar primeiramente em nós. Na nossa casa, nas horas difíceis, diz para que nós oremos. Nos momentos de incerteza, oremos. E em todas as circunstâncias, confiamos em Deus, em Jesus. Só coisas boas e positivas na nossa vida. Vamos ficar de pé, por favor?
Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus. Juntos, pois, caminhemos na paz que vem do céu. A começar em mim, prometo ao meu Senhor que a cada passo que eu der, que seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Oh. Querido Deus, querido Pai, Jesus, nosso Mestre e Senhor de nossa vida, uma vez mais nós queremos agradecer pelas bênçãos recebidas durante todos os momentos em que aqui permanecemos, pelos ensinamentos, pelo sentimento de paz, porque sentimos mais uma vez o olhar de Jesus repousado em cada um de nós. E tudo isto que sentimos agora, Senhor, que Tu possas estender aos Teus filhos espalhados em todos os cantos da terra, minorando as dores dos que sofrem, multiplicando bênçãos de reconforto e paz. Rogamos a Deus, rogamos a Jesus, a Dr. Bezerra de Menezes e a todas as falanges de trabalhadores espirituais, a permissão para que em seus nomes declaremos encerrada a abençoada reunião desta noite. Que assim seja, louvado seja Deus. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivo para lamento. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivo para lamento. Eu quero ser feliz vivendo a vida assim, como o Senhor me diz, tal qual um aprendiz. E nas provas da vida, quando a dor visita, eu devo ser feliz também. Eu quero ser feliz vivendo a vida assim, como o Senhor me diz, tal qual um aprendiz. E nas provas da vida, quando a dor visita, eu devo ser feliz também. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivo para lamento. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivo para lamento. Eu quero ser feliz vivendo a vida assim, como o Senhor me diz, tal qual um aprendiz. No meu livro da vida, a página indica, um novo ser nasceu no bem. Eu quero ser feliz vivendo a vida assim, como o Senhor me diz, tal qual um aprendiz. No meu livro da vida, a página indica, um novo ser nasceu no bem. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivo para lamento. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivo para lamento. Sinta a energia que está no ar. Tudo aqui. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus até quinta-feira. Deus abençoe a todos.
Tchau, fiquem com Deus, uma ótima semana. Vai te contagiar para alimentar o seu viver. Diga não ao pessimismo, você tem que acreditar. Dentro de você existe alguém forte e capaz. Tudo nessa vida passa, não há mal que dure a eternidade. Vamos viver esse momento, em cada sorriso, a felicidade de estar com Deus, de viver por Deus, sentir o bem que Deus nos traz. E assim com Deus, nós os filhos seus, vamos construir um mundo de amor e paz. Nós os filhos seus, vamos construir um mundo de amor e paz.